Vamos então ao texto, Colossenses capítulo de número 3. Hora ou outra eu vou me referir até algumas partes do versículo, até o versículo 11, mas eu quero concentrar a minha atenção por uma questão de tempo até o versículo de número 5. O texto diz assim: Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. E aí ele traz um imperativo forte: exterminai, matai, extirpai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência ou os desejos maus e a avareza, que é idolatria. Feche os olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus bendito, é o teu povo aqui presente, reunido nesse dia, separado por ti mesmo para o culto que lhe é devido. Após orar, após reconhecer a tua grandeza, após reconhecer a nossa pecaminosidade, após cantar a beleza e a grandeza do nosso Salvador Jesus Cristo, agora aqui está o teu povo, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para encontrar uma solução e uma mudança radical e contínua para as suas vidas, para desfrutar da transformação que vem do Evangelho e da santificação que há em Cristo Jesus. Ó Senhor, fala ao teu povo. Ó Senhor, edifica o teu povo. Ó Senhor, quebranta o teu povo. Ó Senhor, instrui a mente, mas quebra os corações, para que tenhamos a Cristo Jesus como nosso bem supremo. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu tenho percebido, enquanto eu convivo com vocês, é que em muitas conversas informais, quando nós falamos de situações difíceis da vida, de problemas, de angústias das nossas almas, de pecados que nós estamos lutando, normalmente eu percebo e vejo que em muitas pessoas, como fruto de um árduo trabalho de aconselhamento, ou simplesmente através dos golpes duros dados pela própria vida, finalmente muitos de vocês compreenderam que aquilo que Calvino dizia é uma grande verdade, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e que esses ídolos eles nos escravizam, e que esses ídolos eles trazem angústia, tristeza às nossas almas, que esses ídolos nos decepcionam, porque eles prometem, mas não cumprem. E muitos então já começam a conversa dizendo: pastor, eu reconheço que isso na minha vida é fruto de uma idolatria. E alguns então já cansados de tanto sofrer, cansados de tanta angústia, diz: pastor, eu não quero mais ser controlado por essas coisas. Eu não quero mais ser escravo desses pecados. Eu quero viver uma vida de liberdade em relação a esses desejos do meu coração. E eles se entristecem. Sim, eles se entristecem muito quando eles se veem assustados com a sua ira explosiva. Se sentem
envergonhados quando descobrem que a sua maledicência foi colocada em público e descoberta por todos. Eles se sentem mal quando se entregam mais uma vez à imoralidade sexual. Mas agora eles estão resolutos de não mais viver escravos dessas coisas. Então eles dizem: eu não quero mais viver para essas coisas. Ah, pastor, eu não aguento mais. De fato, somente em Deus eu vou encontrar satisfação para a minha vida e para esses desejos do meu coração. No entanto, tendo passado alguns dias, tendo passado algum tempo, é comum eu ouvir novamente: pastor, infelizmente, aquela natureza iracunda voltou. Alguns até mesmo em tom de brincadeira dizem: pastor, aquele desejo por conforto passa bem, vai muito bem, e manda lembranças. Alguns ainda dizem: pastor, o desejo de controlar as circunstâncias tem me levado a picos altos de ansiedade. E talvez você tenha se identificado exatamente com essa situação, porque é exatamente com essa situação que eu também me identifico. E a pergunta é: por que então, mesmo tendo consciência de alguns pecados, lutando com alguns pecados, a gente ora progride e ora regride nesses pecados? A gente se alegra por nos vermos livres desses pecados, mas ora estamos novamente escravos desses mesmos ídolos, desses mesmos desejos. E é assim, nesse vai e volta, que nós vivemos. A pergunta é: por quê? Por quê? Se o Evangelho de fato traz mudanças radicais, por que a gente não tem percebido essas mudanças na nossa vida? Por que isso acontece conosco? E por que isso não deixa de acontecer conosco? Por quê? Por quê? As respostas a essas perguntas, elas vêm através do entendimento de três coisas, das quais, como eu disse, duas delas vocês já têm uma boa ideia, por isso eu vou passar apenas em nível de recapitulação. E de uma segunda que é muito importante, mas pouco compreendida e aplicada por muitos de vocês. A primeira delas é o entendimento de qual de fato é a raiz dos nossos problemas. A segunda delas é exatamente a compreensão de qual é a solução para esses problemas. E a terceira e última é como essa solução funciona na resolução desses problemas que nós enfrentamos. Seja de pecados que nós nos encontramos quase que escravizados, seja de situações angustiantes da nossa alma, que nós parecemos não mais nos libertar. O apóstolo Paulo diz que todas essas coisas têm solução, e onde ela está? Nesse texto ele diz que é à luz dessas três coisas. A primeira delas é apresentada no versículo de número 5. Ouçamo-lo. O apóstolo Paulo diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Desse texto há duas palavras que são importantes para nós entendermos esse assunto e importante no desenvolvimento do pensamento do apóstolo Paulo. A primeira é desejos maus. A segunda é a palavra tão conhecida por nós e já definida por nós, idolatria. A primeira palavra, desejos maus, essa aqui é uma tradução ou um esforço
para tentar capturar uma ideia presente em uma única palavra no grego, epitomia. Essa é a palavra que ela descreve um desejo tanto maligno, tanto pecaminoso, como um desejo bom, mas que foi tomado com tanta força, de maneira tão fundamental, que ele se tornou ilegítimo e por essa razão mal, como aqui é qualificado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz então que nós temos alguns desejos que não são necessariamente ruins, mas esse desejo ele é tão excessivo, ele é tão exagerado, que ele se torna mal, porque ele passa a ser o centro da nossa vida. E esse então é o problema dos nossos problemas. Essa é a essência do que está errado conosco. Mais uma vez, como dizia João Calvino, o mal dos nossos desejos não está naquilo que nós, ou não repousa naquilo que nós queremos, mas no quanto nós queremos o que queremos. E o apóstolo Paulo diz então que nós desejamos de forma muito profunda essa coisa, e esse desejo se torna ilegítimo quando ganha então esse status de divino, e que não está sendo satisfeito no nosso coração. O apóstolo Paulo então diz que esse é um dos problemas dos nossos problemas. Tomem, por exemplo, o conforto, que é um ídolo da nossa época, que é um ídolo do nosso coração. Se você tem esse ídolo como algo fundamental na sua vida, você vai perceber que você vai responder em ira quando você não tem esse conforto que você tanto preza. Então, o seu problema de ira não é porque as pessoas são cabeças duras, não é porque os hormônios estão alterados, não é porque existe um demônio da ira que toma conta de nós em determinado momento do nosso dia. Não é porque os seres humanos são portadores de um elemento genético da agressão transmitido, esse elemento transmitido pelo processo de evolução. Não é porque os nossos pais sempre agiram assim e nós aprendemos diante da situação a sempre responder em ira àqueles que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo diz não. O apóstolo Paulo diz, é porque existe um desejo no seu coração. Desejo esse às vezes de coisas que são boas, mas que quando não satisfeito, porque eles se tornaram tão fundamentais, tão importantes, você responde em ira ou em qualquer outro pecado, quando você não o tem. Bem, isso então agora já lança luz para nós entendermos a próxima palavra importante: idolatria. Idolatria. No final do capítulo de número 5, Paulo, depois de ter iniciado dizendo que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, ele faz uma descrição de alguns pecados. E um dos pecados citados é a ganância, que ele define como sendo idolatria. O que é a ganância? É o desejo de possuir dinheiro. Desejo de ter dinheiro é necessariamente ruim? Não. Mas se ele se torna fundamental na sua vida, se ele se torna o Deus no qual você se prostra e adora, então ele se tornou um desejo ilegítimo. Porque agora ele ganha status divino no seu coração, gerando sentimentos de segurança, de satisfação e de identidade. E o que é isso? Idolatria. Foi Tim Keller que disse que se alguma coisa deste mundo é mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, para que você encontre significado na vida, então se tornou um ídolo para você, algo que suplantou Deus em seu coração e nas suas afeições. E ele diz, você buscará essa coisa com abandono e intensidade que devem ser reservados somente para Deus. E você vai amar isso. E o dinheiro vai ser então o seu Deus. E o que é isso? Isso é idolatria. Bem, quando você lê Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 5, você vê a idolatria sendo conectada apenas à ideia de ganância. No entanto, quando você vai para a passagem paralela,
que é Efésios capítulo de número 5, você vai ver que na verdade a idolatria permeia todas as coisas. Ela é uma espécie de termo-chave para descrever tudo mais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a sua amargura, a sua impureza, a sua malícia, a sua ira, os seus problemas, na verdade, são frutos desses desejos que se tornaram maus e assim idólatras. E esse é o problema dos nossos problemas. Vocês sabem que o problema dos nossos problemas não é a situação, porque se fosse a situação, todo mundo assim responderia. O problema dos nossos problemas não é o ambiente no qual nós fomos criados, ou os traumas do passado. O problema dos nossos problemas é o problema do nosso coração, que é idólatra, que ama coisas criadas e não o Criador. E o apóstolo Paulo sabe disso. Por isso ele então começa a descrever algumas coisas que nós precisamos fazer. E ele diz então, de forma imperativa: procurem as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A palavra procurar aqui, ela é apresentada no sentido de ter uma obediência dedicada, isto é, focada. Isso apresenta que a redenção, ela trouxe exatamente, nos trouxe de volta para o caminho, para aquilo que nós devemos buscar. O próprio Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra buscar aqui em Mateus capítulo de número 6, 33, ela é então qualificada com a palavra primeiro. E o termo protos significa não apenas o primeiro no sentido de uma simples lista de prioridade. Não. Aqui a ideia é exatamente de uma ideia. Aqui o conceito é exatamente acima de qualquer outra coisa. Não é apenas um checklist, é que isso é o que você mais deve se dedicar. É isso antes de todas as coisas. A tradução poderia ser: busque primeiro ou acima de todas as coisas o reino de Deus. E o apóstolo Paulo fala não apenas de uma busca, mas ele fala também de um desejo. E a maioria dos comentaristas tem dito que aqui a palavra usada, ela fala não apenas de uma busca racional, mas agora é acrescentado a ideia de um desejo do coração. Buscar com intensidade, com afeição. A palavra aqui poderia ser traduzida como: tenha afeição por algo. E qual é esse algo? As coisas do alto e não as coisas terrenas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos colocar o nosso foco e colocar o nosso coração não nas coisas criadas, mas no nosso Criador. No nosso Criador. É isso que ele está dizendo. Busque, deseje, de forma profunda a Cristo e a Deus, todas essas coisas que foram criadas. Mas a pergunta é: como que eu posso fazer isso? Pastor, eu até tento buscar e desejar as coisas de Cristo, mas parece que eu não consigo. Parece que o meu coração é tomado por essas coisas. Sim, eu gostaria de não ser, eu gostaria de ser menos irado, mas eu não consigo. Eu gostaria de ter pensamentos mais puros, mas eu não consigo. Eu gostaria de controlar a minha língua, mas parece que eu não consigo. Eu gostaria de não ser tão mal, mas eu não consigo. Como que eu posso então me libertar desses ídolos que já me escravizaram? O apóstolo Paulo então, ele apresenta a solução. E qual não é? A que vocês sabem: o Evangelho. O Evangelho então é a solução para os nossos dilemas. E ele apresenta o Evangelho de uma maneira muito interessante. É comum nos escritos do apóstolo Paulo falar do Evangelho em termos, usando tempos verbais indicativos e imperativos. E se você olhar para o texto, você vai perceber que esse texto é cheio de indicativos e de imperativos. O apóstolo Paulo diz uma série de coisas que você precisa fazer. Faça morrer,
faça isso, faça isso, faça isso. No entanto, todos esses imperativos, eles são precedidos por indicativos. Os indicativos, como o próprio nome diz, eles simplesmente indicam um fato, uma realidade. E aqui são os indicativos apresentados, ou seja, as realidades apresentadas, coisas que já são certas, que você não precisa fazer nada para tê-las. Ele diz: vocês ressuscitaram com Cristo. Ele diz: Cristo está assentado à direita de Deus. Ele diz: agora a sua vida está escondida em Cristo. Ele diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês se manifestarão com Ele. E todos esses indicativos, então, agora nos apontam o caminho para entender o que é o Evangelho. A palavra Evangelho, ela poderia ser bem transliterada como Evangelion. Literalmente significa bom anjo. Anjo é a palavra mensageiro. Evangelho, então, era um termo usado para falar de um bom mensageiro. A figura do Antigo Testamento que aponta para isso era o arauto do rei. Aquele que saía pela cidade dizendo a boa nova do rei. Ou a guerra acabou. Ou nós vencemos os nossos inimigos. E essa boa notícia era dada por todo o reino. Esse termo então foi usado no Novo Testamento para descrever a boa nova do Evangelho. E qual boa nova é? A boa nova do Evangelho não é o que nós fazemos para ser salvos. Não é a nossa obediência aos imperativos para alcançarmos a salvação. A boa nova do Evangelho é exatamente o que Cristo fez para que nós pudéssemos ter aquilo que nós temos. E tudo isso é apenas indicado. Você é salvo e ponto. Você não precisa fazer nada para ter essa salvação. Você já ressuscitou em Cristo. A sua vida já está escondida em Cristo. E o que Cristo fez para nos salvar, nesse texto que resume, sintetiza o Evangelho, é apresentado em uma frase curta, mas profunda. E a frase é essa: Cristo está assentado à direita de Deus. Cristo está assentado à direita de Deus. Ora, o que isso significa? E o que isso esclarece para o entendimento do Evangelho? Se você for ao Antigo Testamento, você vai perceber que uma das missões dos líderes do Antigo Testamento, e a missão principal do sacerdote, do qual Cristo também é um, era exatamente oferecer sacrifícios. E eles faziam isso, diz o Antigo Testamento, pela manhã e pela noite. E eles faziam isso, diz o Antigo Testamento, durante as inúmeras festas. E eles faziam isso, diz o Antigo Testamento, várias vezes durante o ano. Agora você imagina um único povo que vive em um mundo caído, tendo que se apresentar diante de Deus e apresentar uma oferta pelo pecado e pela culpa. Será que sacerdote tem tempo livre durante a sua tarefa? Não tem. Por mais de 1000 anos, sacrifícios foram feitos diariamente. E eram vários deles. Quando ele terminava um, já tinha algum apresentando um cordeiro para apresentar o sacrifício pela culpa ou pelo pecado. Quando ele terminava de apresentar esse, já tinha outro falando, tem mais uma confissão a ser feita. E por anos e anos foi assim. Por isso, se você olhar na descrição do imobiliário do Antigo Testamento, tanto para o tabernáculo como para o templo, você vai sentir falta de uma cadeira nessa tarefa sacerdotal. E por que essa ausência? Porque não dá para sentar. Não dá para sentar. É muito pecado. É muito sacrifício a ser oferecido.
No entanto, agora, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 11, diz que o seguinte: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente ele oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, isto é, Cristo, a quem ele se refere aqui nesse texto, acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Uma das palavras-chave do livro de Hebreus é efapax, uma vez por todas. Isso quer dizer que Cristo então ofereceu um sacrifício perfeito, completo, uma vez por todas. E por isso que agora ele está nessa posição, de certo modo, de repouso, porque a sua obra foi terminada. Uma das suas últimas palavras da cruz foi tetelestai, está consumado, está acabado. E a boa nova do Evangelho é que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, foi elevado aos céus e hoje está à destra do Pai. A sua obra foi completada. Então, o Evangelho não é um conjunto de regras imperativas do que você deve fazer para ser salvo. Ao contrário, o Evangelho é um conjunto de imperativos que descrevem o que Cristo fez para que você pudesse ser salvo. Você não precisa obedecer à lei de Deus e de forma perfeita para que você possa ser salvo. Primeiro, porque você não consegue. Segundo, porque não há necessidade, porque Ele já perfeitamente obedeceu isso. E tudo que é apresentado no Evangelho simplesmente indica esse fato. Cristo morreu e Ele nos salvou. Isso quer dizer então que nós temos segurança eterna. E aí você fala: pastor, eu entendi, tá bom, mas o senhor está fugindo do ponto. O senhor não está cumprindo a promessa feita no início da mensagem. Porque isso garante o meu status diante de Deus. Em termos de justificação, dá para entender para o Evangelho que, por causa do que Cristo fez, eu sou agora declarado justo diante do tribunal de Deus. Sim, eu entendi que Cristo morreu por mim. Mas isso, pastor, resolve o problema dos meus pecados futuro, diante do tribunal de Deus. Mas o dilema é: e agora, pastor? E esse é o nosso problema. Que nós não sabemos aplicar o Evangelho às nossas lutas, angústias e aos nossos pecados. Porque nós não entendemos ainda uma bela doutrina, que eu gostaria de ter aqui agora 2 horas para desenvolvê-la e explicá-la, a fim de que nós pudéssemos crescer no entendimento dessa doutrina. Que é exatamente a chave para a compreensão de como o Evangelho pode ser aplicado à nossa vida para resolver os nossos problemas. Então nós chegamos à terceira coisa que nós precisamos entender para lidar com as dificuldades. A primeira delas foi entender qual é o nosso problema. O nosso coração é corrupto e idólatra por causa dos nossos desejos bons que se tornam fundamentais e idólatras. A solução para isso é o Evangelho de Cristo. E uma terceira e última coisa, então, é como o Evangelho funciona na aplicação dessas coisas. E o Cristo está assentado à direita do Pai, não diz apenas que Ele terminou a sua obra salvífica e que agora tudo está feito. Tetelestai, está consumado.
A razão pela qual eu coloquei na liturgia o Salmo 110 é porque esse texto também apresenta um cumprimento desse salmo. Vocês perceberam que o Salmo 110 apresenta Cristo como sendo um grande guerreiro, um grande rei que agora luta contra os inimigos do reino de Deus. Vocês perceberam que o Salmo de número 110 termina falando que ele sai agora, depois de ter derrotado todos os seus inimigos, com a cabeça erguida? Porque Jesus é apresentado como sendo aquele que é o vitorioso sobre todas as coisas. A mensagem do livro de Apocalipse é exatamente apresentar esse Cristo glorioso e vitorioso. E o que ele venceu? Ele venceu o inimigo das nossas almas. Ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E aqui está a beleza desse texto. A beleza desse texto que nós acabamos de ler é que ele apresenta um grande fato, que nós agora estamos ligados a Cristo de tal forma que os seus atos redentores têm efeito sobre nós. É a doutrina da união mística com Cristo. É por isso que Paulo diz, vários momentos das suas cartas, vocês morreram com Cristo. Isso quer dizer, a velha natureza também foi morta. É por isso que Paulo começa o nosso texto dizendo, vocês ressuscitaram com Cristo. Ele está dizendo, a nova natureza agora surgiu. Por termos sido representados por Cristo durante toda a sua vida, isto é, a nossa união federal com Ele. A partir desse momento, então, quando nós agora somos regenerados, justificados, batizados e inseridos no seu corpo, nós agora conquistamos os benefícios do nosso Redentor. Se Cristo vive, isso quer dizer que nós também podemos viver. Se Cristo venceu o pecado, isso quer dizer que nós agora podemos também vencer. É por isso que agora faz todo sentido o que é dito no versículo de número 3 e no versículo de número 1. Primeiro o atestado de óbito é apresentado, versículo 3, vocês morreram e agora a sua vida, a vida de vocês está escondida em Cristo. Depois a nova identidade, vocês ressuscitaram em Cristo, vocês são novas criaturas. E ninguém capturou isso melhor do que Paulo em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 4 até 14, quando ele diz o seguinte, portanto fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos nova vida. Se desta forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode mais morrer. A morte não tem mais domínio sobre Ele. E Ele continua a dizer, porque morremos, Ele morreu. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, pax, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem então vocês mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Por que a gente pode dizer e por que Paulo pode apresentar esses imperativos? Não é porque agora nós podemos ter força para lutar por essas coisas, não, mas pela obra de Cristo. Por isso que os imperativos do Evangelho são colocados diante de nós, de forma negativa. Façam morrer o que pertence à natureza terrena, abandone essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do falar, e agora positivamente, procurem as coisas do alto, desejem as coisas do alto.
Porque isso pode ser uma realidade. E porque Paulo diz isso de forma tão contundente como sendo uma coisa que pode ser certa na nossa vida. Porque nós fomos unidos a Cristo pelo batismo na ação do seu Espírito. E por isso nós podemos. Consegue entender que o problema nosso é que a gente acha assim, que o Evangelho, ele com os seus indicativos, apresenta a nossa nova situação diante de Cristo na justificação. Mas o nosso conceito de santificação, ele é um conceito de santificação pelo esforço. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vem cá filho, você viu o que Jesus fez, né? Resolvido. Não há nada que você faça, não precisa fazer nada para que você seja salvo. Tá? Resetou, formatou, está zerado. Agora vá lá, filho. Busque as coisas do alto. Deseje as coisas do alto. Agora é contigo. Vá sozinho nessa luta. E aí a gente acha que a gente vai vencer os ídolos do nosso coração, os nossos pecados, pelo nosso esforço. E aí a gente faz as nossas tentativas. Mas entende porque, hora ou outra, a gente volta e diz assim, puxa, pastor, o Evangelho diz que isso é possível. O Evangelho apresenta imperativos que são possíveis de serem obedecidos. Mas o poder vem da cruz e do túmulo, do Cristo ressurreto que venceu o pecado. E aí então eu chego ao final com 3 aplicações, tentando então agora responder à grande pergunta. Por que, pastor, que a gente não consegue ser transformados? E por que parecemos viver eternamente escravos dos nossos pecados? Eu faço de tudo para limitar a ação dos meus ídolos. Eu confesso, pastor, que eu tenho golpeado com força. Com força. Eu luto diariamente contra cada um deles. Tudo aquilo que tem me feito responder em ídolo, em ira, eu luto contra essas coisas. Eu faço de tudo para que a ganância não seja uma realidade no meu coração. Nós não aprendemos uma coisa que é muito importante. Que primeiro de tudo, os ídolos do coração não podem ser simplesmente golpeados. Eles precisam ser removidos e substituídos. Você consegue entender porque Paulo disse: façam morrer a natureza de vocês. Ao mesmo tempo que ele disse: desejai a Cristo. Porque não adianta você lutar contra a natureza terrena, golpeá-la, se você não substitui os ídolos do seu coração. Se a idolatria não é tratada como deve ser tratada. Vamos tomar como exemplo a idolatria apresentada nesse texto. O problema desse texto é a ganância, que Paulo diz ser idolatria. Veja o que Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Consegue compreender? Que uma coisa precisa ser substituída por outra. Que uma coisa ruim não precisa ser apenas golpeada, abatida. Ela precisa ser removida e outra coisa ser colocada no lugar.
O problema é que nós até golpeamos de forma muito forte os nossos ídolos, mas nós não substituímos por aquilo que precisamos substituir, que é Cristo. E aí então nós voltamos a ser escravos desses ídolos. Isso quando nós não fazemos e seguimos maus conselhos, que substituímos um ídolo por outro ídolo. Eu li essa semana a história de uma mulher que vivia colocando a sua satisfação, o seu senso de identidade, a sua segurança nos homens. E durante muito tempo ela viveu em busca de relacionamentos. E ela conheceu o Senhor, estava começando a ir à igreja, mas ainda continuava fazendo o seu tratamento de terapia. E ela apresentou ao seu pastor aquilo que ela estava sendo aconselhada. O seu terapeuta tinha dito assim: olha, durante muito tempo você colocou o seu sentido de identidade nas pessoas, nos homens. E você vive por isso, só que os seus relacionamentos sempre foram abusivos. Mas você se acostumou e deseja tanto essas coisas que você só vê significado enquanto você se relaciona. O problema é que isso faz mal a você. Você precisa simplesmente direcionar esse desejo para outra coisa. Você é uma pessoa inteligente, de boa formação, então, a partir de agora, se dedique a uma outra coisa, a sua carreira, a sua própria vida profissional. E ela chegou no gabinete pastoral dizendo: pastor, mas o problema disso que eu tenho visto é que eu vou trocar uma escravidão pela outra. Em nome de uma liberdade dos homens, eu vou colocar em uma situação de escravidão do meu coração ao trabalho. Então, quando nós não trocamos ídolos por outros, nós simplesmente os golpeamos, mas não trocamos por aquilo que nós realmente deveríamos trocar, que é Cristo. Thomas Chalmers, um famoso ministro presbiteriano escocês, explicou isso bem. Olha o que ele disse: não há transformação pessoal que o coração é deixado sem um objeto de beleza e alegria suprema. O desejo do coração por um objeto particular pode ser conquistado, mas seu desejo de ter algum objeto é inconquistável, ou seja, o seu desejo de amar e de se dedicar a alguma coisa é algo que está dentro de você. E ele diz: a única maneira de desalojar o coração de um velho amor, de um velho afeto, é pelo poder expulsivo de um novo amor, de um novo afeto. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós devemos substituir uma coisa por outra. E Paulo deu a dica: busque, deseje de coração a Cristo. A Cristo. Esse é o problema nosso, gente. Esse é o problema de todos nós. Como eu disse para vocês, nós sabemos muitas vezes o problema dos nossos problemas. Nós até olhamos para o Evangelho e alguns até entendem os indicativos do Evangelho. No entanto, nós não entendemos duas coisas. Primeiro, a nossa união com Cristo, que nos permite vencer essas coisas. Não pela nossa santificação, pelo esforço, mas pela obra já conquistada e completa dele. Porque somos unidos a Ele, temos o poder para vencer essas coisas. E vencemos essas coisas no poder do próprio Espírito de Cristo, amando a Cristo e não mais essas coisas. Amando a Cristo e não mais esses ídolos. Mas aí alguém pode pensar assim: pastor, mas também essa lei de crente é chata, viu? Eita pega, não pode isso, não pode aquilo, tem que olhar para o alto, tem que viver para o alto. E os prazeres dessa vida, pastor?
A gente também agora não vai desfrutar de nada? Parece que é a teologia do não. Paulo disse uma coisa que linda. Ele disse assim que quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Há questões escatológicas profundas aqui que eu não tenho tempo de trabalhar. Eu queria apenas destacar um ponto bem prático. Na verdade, dois. Primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo que agora nós devemos olhar para o alto, para Cristo, buscar e desejar as coisas do alto e não as coisas terrenas. No futuro, quando Ele voltar, nós vamos ser manifestados com Ele. E aí nós vamos reinar aonde? Na terra. Tendo o quê? O melhor dessa terra. Consegue perceber que ele está falando que em Cristo a gente tem o melhor dos dois mundos? O de cima e o de baixo. Hoje, a melhor coisa que pode acontecer para você é desejar e buscar ardentemente a Cristo. Porque essa é a solução para os seus dilemas, para as suas angústias terrenas. Não é colocar o coração nessas coisas, mas é colocar o coração nele. Colocar o coração nessas coisas traz dor, tristeza, angústia. Não, tudo isso que vocês vivem, vocês já sabem. E eu também. Mas haverá um dia que tudo isso vai ser arrancado de nós e dessa terra. Aí a gente vai desfrutar do melhor das coisas terrenas. É o melhor dos dois mundos. É o melhor dos dois mundos. Mas mais uma vez você pode dizer, tá bom, pastor, mas isso ainda parece ser bem distante de nós. Ó, 2019 já começou, janeiro, luta do ano que se inicia, angústias, são os problemas lá da minha família, é a educação do meu filho. E aí? A união com Cristo traz uma última coisa preciosa, gente. Presta atenção disso, presta atenção. A Bíblia diz que nós fomos mortos com Cristo. Isto é, o velho homem morreu quando nós nascemos em Cristo. Foi crucificado em Cristo, como nós lemos. Agora também a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. E que agora nós, por causa da nossa união com Cristo, temos os benefícios de Cristo nas nossas vidas. Qual é a boa nova? É que você pode lidar com todas as coisas que você lida, com todos os seus desejos do coração, de maneira livre. Isto é, você não precisa ser ganancioso, porque você tem liberdade para lidar com o seu dinheiro. Aonde você encontra essa liberdade? Na sua união com Cristo. Você não mais precisa ser escravo dos ídolos do seu coração, dos seus desejos. Você consegue entender que o poder que vem da cruz nos dá o privilégio e a oportunidade de termos desejos legítimos de forma legítima e não ilegítima. Isso não é para o laio então, já é para agora. Tudo que você lida de maneira idólatra no seu coração, você já tem um poder que vem da cruz para lidar com liberdade. E aí sim, desfrutar do melhor dessa terra, sendo livre e não escravo. O dinheiro, que é o ponto aqui do apóstolo Paulo, a idolatria definida aqui pelo apóstolo Paulo, por isso que eu estou me focando nele. Não porque é o único problema nosso, tem tantos outros. Mas o dinheiro que aqui é apresentado pelo apóstolo Paulo, pode ser uma coisa boa para nós. E se você usa de maneira que traz glória a Deus, isso traz felicidade para você, e bem-estar, e não mal-estar. Porque a beleza do Evangelho é que Deus quer que nós façamos tudo para a sua glória, mas essas coisas ao mesmo tempo é para o nosso bem. Por isso que Ele nos livrou de cada uma delas. Desculpa a palavra, mas consegue perceber o quanto que eu e você, nós somos tolos
podendo nos relacionar com tudo isso de forma livre, mas a gente se coloca debaixo de escravidão. As pessoas podem se relacionar na sua vida sexual de maneira livre, porque é uma coisa boa. Mas elas se colocam escravas dessas coisas, da imoralidade sexual, da pornografia, quando elas poderiam usar essas coisas de maneira livre, que traz alegria e satisfação. Agora, porque nós somos unidos a Cristo, isso pode ser uma realidade. Porque Ele é o Rei que venceu o pecado, o inimigo das nossas almas, a morte. E agora os seus benefícios são transferidos a nós, pela nossa união com Cristo. Se nós entendermos isso, essas duas últimas coisas, estamos unidos a Cristo e temos o poder para vencer o pecado, não na nossa força, mas na força que vem de Cristo, do poder do Espírito. A gente não vai se entregar ao pecado, a gente vai lutar contra ele. E se nós entendermos que a gente tem a Cristo, e Ele deve ser o nosso tudo, a gente vai sofrer menos. E se nós entendermos que a gente pode lidar com todas essas coisas criadas de maneira boa, de maneira livre, a gente viveria bem melhor. Vamos ficar de pé?